O número legal declara aberta a presente comissão mista. A ata da sessão anterior é dada como lida e aprovada. Senhores deputados, senhoras deputadas, nós temos alguns projetos pautados aqui na comissão de hoje, onde 4 desses projetos houve a solicitação de vistas. E eu queria, aqui para mim, não consta nenhum voto em separado. Repito, nós estamos pautando aqui projetos, onde 4 deles houve pedido de vistas. Houve nenhum voto em separado. Se chegou algum voto aí para a nossa assessoria, ou se os parlamentares quiserem se manifestar, a gente está aguardando aqui o voto em separado de Vossas Excelências. Perfeitamente? Eu vou iniciar aqui pelo processo. Esse processo ele está sendo pautado hoje, não é um processo que foi pautado na semana passada. Número 17873/2024. A Governadoria do Estado de Goiás abre crédito especial à Secretaria de Estado da Educação, Secretaria-Geral a Governo, Secretaria de Estado da Retomada e Secretaria de Estado da Infraestrutura e cria iniciativas e produtos no Plano Plurianual 2024-2027. O relator é o deputado Wilde Cambão. O processo está em discussão. Vistas ao deputado Paulo César. O projeto está em discussão. Questão de ordem, deputado. Espera aí, só mais um minuto. Mais alguém quer pedir vistas? Coronel Adailton. E também a Bia de Lima. 3 deputados pedindo vistas. Coronel Adailton, Bia de Lima e Paulo César Martins. Questão de ordem, deputado Thales Barreto. Eu só queria explicar ao deputado Paulo César e à deputada Bia. O projeto de lei é para abertura de crédito especial de R$ 14.540.000 em favor da Secretaria de Educação, SEDUC, da Secretaria-Geral de Governo, CGG, e da Secretaria de Estado da Retomada, da Secretaria de Estado da Infraestrutura, CEINFRA. Também é pretendida a criação de iniciativas e produtos do Plano Plurianual do Estado de Goiás para o quadriênio 2024 e 2027. É uma parte burocrática básica que tiver. Então, eu só queria explicar que isso faz parte da estrutura desses órgãos que estão reivindicando esses valores. Mas não vou pedir ninguém para devolver também, não. Não tem tempo. Amanhã devolve. Mas se quiser devolver hoje, pode. Perfeitamente. Questão de ordem, deputado Paulo César Martins. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu gostaria até que pudesse, num esclarecimento do líder, mas como ele falou que não precisa devolver, eu vou devolver amanhã. Obrigado, viu, líder? Muito obrigado. Quero agradecer aqui a ilustre presença do secretário de Assuntos Institucionais, aqui, secretário de Estado de Assuntos Institucionais, Armando Virgílio. Muito obrigado pela presença, secretário. Seja sempre bem-vindo a esta casa e a essa comissão. Processo... Questão de ordem, deputado? Sim. Processo 16.965/2024, de autoria do Ministério Público do Estado de Goiás. Altera a Lei Complementar número 25, de 6 de julho de 1998, que institui a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás e dá outras providências. A Lei Complementar número 103, do dia 1º de outubro de 2013, e altera a Lei Complementar número 25, do dia 6 de julho de 1998, cria cargos e funções de confiança no Ministério Público do Estado de Goiás, altera a denominação de cargos, concede reajustes e dá outras providências. A Lei 13.162, de 5 de novembro de 1997, que dispõe sobre a estrutura organizacional do Ministério Público do Estado de Goiás, cria cargos de promotor de justiça e institui o plano de classificação de cargos e vencimentos de seus serviços auxiliares
e da outras providências. O relator foi o deputado Ricardo Quirino, com parecer favorável à matéria. Pediram vistas aqui o deputado Mauro Rubem e Coronel Adailton, sem manifestação. O projeto está em discussão. Para discutir, questão de ordem aqui, a Bia de Lima, logo em seguida, deputado Paulo César. Senhor presidente, deputados e deputadas, acho que essa busca de melhor estruturação da organização do Ministério Público, ela vem com o propósito justamente de fazer com que o Ministério Público tenha as condições para suprir o quanto tem sido demandado o Ministério Público. Então, eu sou favorável ao novo plano de carreira, à reorganização, à proposta que chegou aqui a esta casa, entendendo absolutamente o quanto o Ministério Público tem cuidado do seu papel, conforme a Constituição assim o determina, e que cabe a nós aqui sempre no intuito de melhorar o trabalho, de fortalecer a atuação, de garantir o pleno desempenho. Nossa proposição é favorável à matéria e conte conosco no entender de que o Ministério Público, sendo forte, a sociedade está mais protegida. Obrigada, presidente. O processo está em discussão. Encerrada a discussão. Desculpa, revogo o despacho. Para discutir a matéria, deputado Coronel Adailton. Eu estava aguardando a discussão pelo deputado que estava inscrito, presidente. Perfeitamente. Presidente, nós tivemos hoje, senhores deputados, deputadas, uma audiência pública pela manhã muito proveitosa e já aproveito para solicitar a Vossa Excelência o registro em ata da presença dos servidores do Ministério Público aqui, a representação deles, inclusive o presidente do sindicato, Edilson, que se faz presente acompanhado de vários outros servidores. Servidores não, integrantes do Ministério Público, conforme foram tratados hoje pelo doutor Círio Terra, que é o Procurador-Geral de Justiça do nosso estado de Goiás. Isso é um marco na vida desses servidores, são mais de 25 anos lutando por essas melhorias, esses benefícios aos servidores, além desse processo. E já antecipo o meu pedido aos nobres colegas, a instituição do Estatuto dos Servidores do Ministério Público do Estado de Goiás, certamente está na pauta, o senhor colocará em votação muito em breve, e nós precisamos reconhecer, conforme já foi tratado pela deputada Bia, tratar bem, reconhecer, valorizar o trabalho desses homens e mulheres que atuam no serviço público do nosso estado de Goiás, em todas as categorias. É de muita relevância, de muita importância para que a nossa população e todos que precisarem da atuação de servidor público seja bem tratado. Então, é nesse sentido que eu sou totalmente favorável a essa matéria relatada pelo nobre deputado Ricardo Quirino e solicito aos nobres colegas que possamos votar unanimemente pela aprovação da matéria. Muito obrigado, presidente. O processo continua em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Encerrada a votação. Os deputados e deputadas que concordam com o parecer do relator permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a matéria. Processo 16.966/2024, também de autoria do Ministério Público do Estado de Goiás, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Ministério Público de Goiás e da outras providências. Esse, o relator, foi o deputado Coronel Adailton, como bem disse, realizou aqui hoje uma audiência pública, na parte da manhã, que deu o parecer favorável à matéria. O processo está em discussão. Para discutir novamente, deputado Coronel Adailton. Presidente, eu não vou usar nem o tempo que me é de direito, mas é apenas para reforçar o que eu acabei de falar. É o reconhecimento de servidores que integram uma instituição e também aproveitar para parabenizar e reconhecer na pessoa do doutor Círio Terra, e eu citei isso pela manhã, presidindo a audiência pública, com a presença do nosso deputado presidente da Assembleia, Bruno Peixoto, presença do deputado Carlos Cabral e outros integrantes da área técnica do Ministério Público. A coragem do Procurador-Geral de Justiça de trazer à baila, de vir, não apenas de encaminhar um projeto dessa magnitude, mas de estar aqui presencialmente defendendo a matéria que ele encaminhou. Então, isso serve de exemplo
para vários outros gestores do nosso estado de Goiás, que também têm de abraçar os seus servidores e vir para cima e trazer a matéria, não apenas encaminhar, mas vir e ajudar a defender. Enfrentar o sistema como ele deve ser enfrentado, com coragem, com firmeza, com muita determinação. Apenas isso, presidente. Muito obrigado. O processo está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os deputados e deputadas que concordem com o parecer do relator permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a matéria. Processo 17.224/2024, da Governadoria do Estado de Goiás, altera a Lei 21.792, de 16 de fevereiro de 2023, que estabelece a organização administrativa básica do Poder Executivo e dá outras providências. O relator é o deputado Lineu Olímpio, com parecer favorável. Pediram vistas aqui o deputado Major Araújo, delegado Eduardo Prado e coronel Adailton. Nenhum dos deputados que pediram vista consta aqui o voto em separado de vocês. O processo 17.224. Não. Questão de ordem, presidente. Deixa eu explicar para o Major Araújo. Isso não é da Goinfra, não. Então, peraí. Com parecer favorável. Então, sem manifestação dos deputados que pediram vistas, está em discussão o presente processo. Para discutir a matéria, deputado Thales Barreto. É simplesmente... só um pouquinho, gente. Simplesmente a extinção, está excluindo aquele Conselho Gestor de Infraestrutura e Habitação, que nunca foi criado e nunca foi efetivado. E a CEINFRA enfatizou que não há a implantação do Conselho, não causará prejuízo a ninguém. Então, é uma parte só burocrática mesmo da extinção desse fundo, dessa previsão desse instituto, dessa instituição do Conselho Gestor de Infraestrutura e Habitação que está sendo encerrado. Nunca teve nenhum tipo de eficácia, nunca teve reuniões. Era uma forma que achava que poderiam criar uma estrutura, mas o governo achou que não há necessidade disso, é somente isso. Para discutir a matéria, deputado Paulo César Martins. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, verdade, um órgão que tem aí uma grande importância no estado de Goiás, hoje é a COINFRA, que era CRISA, DERGO, que tinha aí uma posição confortável e grandes profissionais que trabalharam e fizeram aí o grande crescimento do estado de Goiás, com mais muitas rodovias com responsabilidade. E na época não tinha nem aí uma porcentagem que hoje o governo do estado tem em relação, logicamente o estado cresceu, evoluiu, o estado hoje tem aí uma posição confortável na economia, na reestruturação do próprio estado, quando foi feita aí pelo então saudoso Iris Rezende, Santilo, e até várias pessoas aí que estabeleceram o seu papel como governador do estado. Mas eu quero aqui, nós aprovamos aqui uma taxa do agronegócio, que hoje o estado tem quase 20 bilhões no cofre. Nós estamos aí com as nossas estradas precisando de recapear, nós estamos aí com as nossas deficiências em relação da sinalização. Exemplo que eu vou dar aqui, você pega ali Quirinópolis, a Cachoeira Dourada, sem sinalização. Você pega aqui Goiás Velho, até que está ali fazendo recapeamento, sem sinalização, desconforto, principalmente vai começar a chuva agora, aí não tem visibilidade para poder andar na estrada à noite, e que já aconteceu vários acidentes, que morreu várias pessoas, e não vai ser diferente esse ano. E lamento do governo hoje querer mandar aí para desconstruir uma posição até para poder melhorar a questão da fiscalização, porque nós não temos nenhuma informação, senhor presidente. Aliás, a Vossa Excelência fez uma audiência aqui, ficou de trazer o presidente da COINFRA para poder informar para nós o que tem de projeto, quanto de dinheiro que tem para poder viabilizar as estradas.
Então, lamentável essa posição, uma posição desconfortável numa construção que nós precisamos levar com seriedade e respeito, que foi atribuído pelo próprio governador, que tem demonstrado isso, a sinceridade e agora querer desfazer do Conselho. Eu lamento, sou contra esse projeto, porque não tem a condição de poder fazer o trabalho que precisa ser trabalhado. E aí eu lamento, nesse papel que nós estamos fazendo, inclusive, agora há pouco, nós numa reunião da comissão mista, e nenhum colega tem respeito com nenhum colega aqui nesta casa, não deixa nós falar, não deixa a gente poder expressar os nossos pensamentos. Lamentável isso, que a posição dos próprios colegas que não leva a responsabilidade que o Estado precisa levar. Não estão nem aí, igualzinho o governador, não está nem aí com o Estado de Goiás. E aí acabar com o conselho que hoje, eu acredito que essa casa aprovou esse conselho a pedido do então governador. Não quero aqui estabelecer que seja imposto, como está sendo imposto, que nem ninguém aqui está tendo a visibilidade de poder entender, porque eu sou oposição. Mas lá na frente nós vamos entender, porque o eleitor está atento e eu acredito que vai, com toda certeza, parar de fazer o falsismo que a gente sempre está vendo, do fascismo político que acontece no Estado de Goiás. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir a matéria, deputada Bia de Lima. Senhor presidente, eu quero aqui concordar com o deputado Paulo César Martins. E por quê? Vou ponderar os motivos que me levam a concordar com ele. Quando você cria um conselho, é justamente para ter a visão da sociedade sobre aquele órgão, para democratizar as decisões. E nada melhor do que ter um conselho na Goinfra, justamente porque ali tem tanto recurso, e mais ainda, ali tem pautas e programas e propostas e projetos por demais. Qual o problema de fazer com que esse conselho funcionasse? Não é porque o governo não o instituiu na prática, que aí é mais fácil vir cá e acabar com a existência dele. Porque como o governo não regulamentou, não implementou, já não implementou de propósito. E aí, para não ter cobrança, a gente vai e acaba. Não, gente, é o inverso. Todos sabemos o quanto todo mundo cobra mais democratização desse governo, que é tudo muito fechado, centralizado, para não dizer, muitas vezes, extremamente conservador, ditador em muitas questões. E nesse momento em que nós estamos discutindo e que toda a população está cobrando a atuação da Goinfra, que já trocou não sei quantos dirigentes da Goinfra, nada melhor do que se nós tivéssemos a existência do Conselho para dar diversos olhares sobre aquele órgão. Então, eu acho, presidente aqui e o líder, eu quero aqui dizer que penso que nós estamos fazendo um desfavor para a sociedade. Retirar o Conselho da Goinfra é um desserviço para o processo democrático da aplicação dos recursos do fundo, porque se foi criada uma taxa e altíssima para que o agronegócio pudesse pagar, eu não tenho dúvida que cada um no interior desse estado gostaria que os deputados aqui, se fosse consultar quem está pagando a taxa do agro, se eles gostariam que nós aqui finalizássemos e não tivesse mais o conselho, eu tenho certeza que nenhum deles vai, não acaba não, vamos implementar, vamos dar uma luz sobre isso, vamos dar condições para que a sociedade possa acompanhar a aplicação real desse fundo. Então, eu acho que nós não estamos corretos, daí o motivo pelo qual eu votarei contra essa matéria, entendendo que não é esse o caminho perfeitamente, deputado Lincoln. Deputada Bia, eu ia até pedir para discutir a matéria, não para falar exatamente desse tema, mas como a senhora tocou nesse assunto,
É até engraçado. E eu pedi essa parte para cumprimentar o secretário Pedro Salles. A Goinfra, assim como você, eu também considero ela é um ponto muito importante dentro do governo. E o secretário Pedro Salles, ele tem demonstrado, esbanjado profissionalismo e capacidade de entrega por onde ele anda. Né? E eu queria aproveitar essa oportunidade, já que foi tocado no assunto da Goinfra, cumprimentá-lo. Né? Ele, inclusive, uma das características muito fortes dele, deputado Wagner Neto, é a forma como ele recebe bem e procura dar solução, né, deputado Tales? Então, eu queria aproveitar, pedir uma parte só para isso, para não ter que pegar um outro momento. Sim, perfeitamente. Mas te agradeço. Obrigado, Eu entendo. Agora que nós, deputados e deputadas aqui, deveríamos discutir todos os problemas quando o governo vem trocando, colocou lá um general para dar uma conotação. Aí agora tira o general. A mesma coisa aconteceu no IPASGO. Colocou um general, aí tirou o general. Na hora que nós estávamos gostando do general, tirou o general e voltou o anterior. Isso sem explicar para a sociedade, com clareza, a questão dos motivos do afastamento, dos desvios, das denúncias, das condições reais do órgão. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu penso que não é o melhor caminho acabar com a existência do Conselho, mas sim o caminho correto seria implementá-lo efetivamente para dar luz sobre esta realidade, porque o problema das estradas continua e eu tenho certeza que o pessoal do agro gostaria muito que todos os deputados pudessem cobrar mais aquilo que foi prometido e não está sendo entregue na devida proporção. Principalmente no sudoeste goiano, que as estradas estão em pandemônio, situação terrível, seríssima, e o dinheiro amontoando e mofando aí. Eu acho que não está certo. Para discutir a matéria, deputado Major Araújo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu só quero, talvez não gaste nem o tempo todo, mas eu quero concordar aqui com o Paulo César e a Bia. Aliás, deputada Bia, deputado Paulo César, esse projeto tem a ver com o outro. Eles estão acabando com o Conselho e criando uma nova forma de gestão, um troço terceirizado. Quer dizer, até por isso, é o mesmo sistema das OS. Quanto menos transparência, melhor para as OS. É mais fácil. E é por isso que eu voto contra o outro projeto também. O Conselho, eu me lembro, eu estava aqui quando nós criamos quando o Estado criou a taxa do agro, houve invasão aqui e, né, a alegação de que haveria um conselho, deputada Bia, a alegação de que haveria um conselho foi até para acalmar os produtores de que os recursos seriam bem aplicados. Olha, vem uma taxa, serão bem aplicados, vai ter um conselho, esse conselho vai deliberar, vai fiscalizar, vai votar onde é que vai ser aplicado, quais são os melhores locais. E agora só terminar só o raciocínio aqui, deputado Tales, e agora eles extinguem o conselho, criam uma nova forma de gestão, quer dizer, abre uma brecha muito grande para a prática de corrupção. Falei isso aqui na sessão passada, porque a gestão vai ser terceirizada, tal qual é a dos hospitais e de outros setores do Estado. Então, o que está acontecendo é isso. Eu concedo uma parte para o deputado Tales. Obrigado, coronel Adailton. Eu só queria... Coronel Adailton, Major Araújo, eu só queria falar para o senhor que não tem nada a ver o fundo do Fundeinfra com o que está sendo extinto. Fundeinfra é uma coisa, vai continuar da mesma forma, ele está lá para ser discutido. Nós estamos fazendo o Conselho da Infraestrutura com Habitação, era um outro conselho. Não tem nada a ver do Fundeinfra, gente. Nada a ver do Fundeinfra. Fundeinfra vai continuar aí forte, está buscando para que as entidades possam amanhã, como a Comigo, lá da Sociedade Rio Verde, possa estar sendo responsável de poder fazer as obras do Fundeinfra. O Conselho continua ativo, forte. O que nós estamos fazendo aqui é um outro conselho, é o Conselho Gestor de Infraestrutura, é que, na realidade, quando criaram a Fundeinfra, sem ser o Fundeinfra, a pasta do Pedro, a CEINFRA, ele quis buscar algumas situações que pudessem estar participando da habitação e também da infraestrutura. Como até mesmo ele voltou para a própria Goinfra,
é sem necessidade, esse fundo que nunca foi utilizado, nunca teve participação, ele nunca abriu. Então, não tem nada a ver com o Fundeinfra. Obrigado, Major, perdão, obrigado. Ok, mas me parece que esse conselho foi criado justamente nessa época, ou se eu não estiver enganado. O certo é que eu quero concordar aqui com a Bia, com o deputado Paulo César também, no sentido de que o conselho só colabora, só dá transparência. Me parece que esse conselho é formado pelos interessados também, além do governo. Enfim, eu não sei qual a intenção de se extinguir um conselho. O conselho, para mim, é um avanço, não é um retrocesso. Nós estamos retrocedendo ao extingui-lo, né? E é por isso que eu vou acompanhar também o voto aqui do PC, da Bia, votando contra esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. O processo continua em discussão. Encerrada a discussão, para encaminhar a voto, deputada Bia de Lima. Encaminhar a voto, senhor presidente. Eu quero só dizer para o deputado Thales Barreto que, mesmo que não seja da Goinfra, mas que seja da estrutura e da moradia, que também é uma outra área que tem se buscado muitos recursos para se implementar, inclusive moradia a custo zero, vários programas de estímulo a ter moradia própria aqui em Goiás. Nós entendemos que manter um conselho é sempre uma forma de democratizar as decisões. Daí fechar, eu sou contra fechar conselho. Aqui nessa Assembleia, nós temos debatido a organização, a participação da Assembleia nos conselhos e não fechamento de conselhos. Eu acho que proposta que venha a fechar conselhos significa justamente estreitar, diminuir as condições de decidir e, principalmente, nós queremos dar possibilidade de democratizar as decisões. Aí continuarei votando contra, senhor presidente. Perdão, deputado, eu pensei que já tinha finalizado. Para encaminhar a voto, deputado Paulo César. Presidente, a explicação do líder que nos dá aí em relação, ela, às vezes, que a gente não entendeu, e mesmo assim, acho que acabar com o conselho é lamentável pela uma gestão que mostra moralidade, que mostra contribuir com a sociedade, e mesmo assim dá errado. Eu vou dizer as moradias, não sei, vou dar exemplo da cidade de Quirinópolis e a outra cidade, mas de Quirinópolis. Construiu lá umas casas que foram dadas para a família de Quirinópolis. Parabéns. Mas aí, a maioria das casas que deram lá para a família foi pessoas que já tinham casa, já tinha viabilidade financeira, não foi para as pessoas que realmente precisam de casa. E aí, vamos falar aqui que eu estou com dor de cotovelo. Eu faço um desafio, chama aí a turma do governo, a tropa do governo, e vamos lá. E vamos fazer lá um apanhado. Quem é realmente que precisa de morar nas casas que estão morando hoje, dada pelo próprio governo. Se o conselho não está funcionando, é porque eles não estão tendo informação. Eu acho que precisa ter essa informação. E Quirinópolis, pessoas que realmente precisa de ter casa, não está tendo condição de morar na casa. Porque não tem, não foi escolhida por falta de posição, de gestão, de respeito e de consideração. Então, eu acho que é lamentável essa posição de poder excluir um conselho que poderia contribuir muito, e não sei por que não está contribuindo. Eu estou dando esse exemplo de Quirinópolis, e olha, se a gente for olhar aqui, são vários exemplos que nós podemos dar aí do interior afora. E dizer ainda de passagem, quero dizer qual é o deputado que conseguiu viabilizar uma casa nesse governo para entregar para um eleitor seu. Uma pessoa que verdadeiramente pague aluguel na sua cidade. Eu quero fazer esse desafio. Não tem um deputado aqui que, na época do Íris Rezende, que viabilizava e aí contribuía para poder dar as casas para as pessoas realmente que precisaria, que não tinha condição de pagar aluguel. De modo que eu sou contra o projeto, lamentável a posição que o governo está trazendo aí em excluir um conselho importante na moradia. Continua o encaminhamento de voto.
Encerrado o encaminhamento de voto, os deputados e deputadas que concordem com o parecer do relator permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado com voto contrário do deputado Paulo César Martins, do deputado Major Araújo, da deputada Bia de Lima. Mais alguém com voto contrário? Então, aprovado com voto contrário dos três, peço que conste em ata. Processo 17.288/2024, da Governadoria do Estado de Goiás, altera a Lei 21.670, de 6 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a criação do Fundo Estadual de Infraestrutura, Fundeinfra, para criar o programa de parcerias institucionais para o progresso e o desenvolvimento econômico do Estado de Goiás. O relator é o deputado Isiquinã, com parecer favorável à matéria, pediram vistas os deputados Antônio Gomide, Major Araújo e Coronel Adailton. Sem nenhum constou aqui o voto em separado, sem manifestação de todos eles. O processo está em discussão para discutir a matéria. Deputado Paulo César, deputado Carlos Cabral pela ordem, posteriormente Paulo César e logo em seguida Major Araújo. Obrigado. Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Presidente, eu, logo que vi essa matéria aqui tramitando, já me atentei para a importância do que a gente tem que fazer aqui com o Fundeinfra, que está posto, está estabelecido, está arrecadando, e a gente precisa de acelerar, de fato, a execução dessas obras. Então, eu estou aqui agora vendo com bons olhos essa ideia, e, ao meu ver, do ponto de vista jurídico, inovadora, que o governo vem apresentando para a gente poder encaminhar com a participação de entidades, de associações e entidades para a execução das obras. E por que, de certa forma, deputada Zeli, eu estou aqui me manifestando favorável? Porque o direito ele tem que acompanhar a evolução da sociedade. E a gente está, de fato, diante de um momento que a gente precisa de evoluir. Nós tem um grande exemplo para ser dado aqui. A rodovia na saída de Rio Verde para Montevidéu, GO 210, uma obra que está dentro dos recursos do Fundeinfra, que o projeto inicial da execução dessa obra foi feito pelos empresários e doado ao governo. Tem uma longa história, desde a legislatura passada, que esse processo está acontecendo. A obra iniciou, de repente, a empreiteira não conseguiu cumprir o contrato, foi rescindido o contrato. E agora nós estamos diante de uma obra estrutural e importante para Rio Verde, que vai ter que ficar agora, mais uma vez, parada, aguardando um novo processo licitatório, para que ela possa ter continuidade, presidente. A burocracia, ela foi feita, de fato, para a gente extinguir a corrupção. Só que, em muitos casos, a burocracia, ela nos atrapalha a fazer muita coisa, como é esse caso aqui. Essa obra está lá, está iniciada, está um grande transtorno na cidade de Rio Verde, um transtorno gigante, que está acontecendo lá naquela saída para Montevidéu, o acidente acontecendo toda hora, a obra pela metade, terra largada no meio do caminho, a situação da rodovia calamitosa, e se a gente for esperar todo esse processo burocrático, nós vamos ficar convivendo com isso lá mais tempo, mais gente vai perder vida, mais empresários vão perder dinheiro, e está aqui uma solução que, inclusive, há poucos dias, quando o presidente... Eu vou esperar servir aqui a água da doutora Zeli aqui, porque senão não consigo ver você. Peço que segura o tempo aí do deputado. Há poucos dias nós tivemos com o presidente da Goinfra lá em Rio Verde, para a representação da Goinfra com os empresários na associação comercial, o deputado Lucas do Vale também esteve lá, e os próprios empresários falaram para a gente lá, nós dois deputados da cidade, falaram assim, ó, entrega esse negócio para nós, que nós vamos executar mais barato e mais rápido que o Estado. E como, de fato, eu sou obrigado a concordar aqui, doutora Zeli, que essa arrecadação está sendo feita pelos empresários, concordo que as entidades participem e que elas destravem os processos e executem as ordens. De certa forma, parece até que o governador ouviu o clamor dos empresários que estavam lá. Que a gente pode, deputada Zeli, fazer com que esse processo seja mais ágil na forma de coparticipação com as entidades sociais, com OSCs, que a gente pode chamar assim, que é o mesmo modelo que está sendo implementado aqui no Hospital do Câncer. Eu tenho certeza que isso vai reduzir custo, vai ser mais rápido para a execução da obra, e nós temos muita gente competente no setor privado que pode nos ajudar a destravar. E eu estou falando aqui, presidente deputado Wagner, de uma das obras só, de uma das muitas, e que, inclusive, se a gente for olhar hoje, é uma obra que o recurso está garantido, mas está parada.
E para o meu desprazer, como deputado da cidade de Rio Verde, 4º mandato como deputado dessa cidade, dizer aqui que dos mais de 1,5 bi arrecadados pelo Fundeinfra, 654 milhões foram arrecadados de produtores da minha cidade de Rio Verde. Deputada Zeli, praticamente a metade dos valores que fazem hoje parte do que compõe o recurso do Fundeinfra foram arrecadados só dentre os produtores de Rio Verde. A segunda cidade que mais arrecadou, estou aqui com a planilha, ó, dados do próprio Fundeinfra. A segunda cidade que mais arrecadou foi Jataí, com 142 milhões. Deputado Wagner, Rio Verde arrecadou 4,5 vezes a mais do que a segunda cidade. Isso me permitiria dizer, deixa eu ver se eu acho Montevideo aqui para o senhor, 22 milhões. Isso aqui me permitiria dizer que pelo menos 50% da atenção dessas obras tinham que estar lá na nossa região e especificamente em Rio Verde. Nós temos 3 que são prioritárias lá em Rio Verde. A duplicação do nosso anel viário até a Tecnoshow, essa saída para Montevideo e a conclusão do nosso anel viário. Então, nossa cidade está arrecadando muito, os empresários de Rio Verde estão fazendo um grande esforço e perdendo muita arrecadação, nada mais justo que a gente transferir agora para eles, para abater desses créditos, a execução das obras. Vai ser desburocratizado, deputado Lineu, vai ser mais rápido, vai ser efetivo e vai ser com qualidade. Por isso, eu vou votar a favor, para a gente evoluir. Como eu falo, a sociedade evolui, o direito tem que evoluir também, para a gente evoluir para uma nova modalidade de execução de obra pública em parceria com o setor privado, para destravar a burocracia que impede que elas aconteçam. Obrigado, presidente. Para discutir a matéria, deputado Paulo César Martins. Obrigado. Presidente, senhores deputados, na verdade, quando eu falei aqui, não foi para a deputada Zeli, não, que ela sempre tem ouvido aí, não falei mulher, eu falei homem. Infelizmente, tem alguns colegas aqui que não deixam a gente falar, fica falando paralelo, mas isso é o natural da vida, é o primário na Assembleia Legislativa e, logicamente, a gente recebe isso com muita tranquilidade. Desculpa aí, deputada Zeli, não falei pela senhora. Eu quero aqui discordar do deputado Carlos Cabral. Eu fui contra a aprovação aqui do imposto que aplicou aí nos produtores, vergonhosamente. Mas a maioria manda, a minoria geme. Já que foi aprovado, fez aí um conselho, inclusive, dos próprios produtores com a FAEG, as federações, para poder viabilizar as estradas. Tem dinheiro, deputado. Se não tivesse o dinheiro, eu ia ficar calado. Mas tem o dinheiro, quase 20 bilhões está no cofre. Mas aí a arrecadação que faz aí do imposto do agronegócio. Deve estar acontecendo alguma coisa lá em relação à empresa, ou não pagou, ou não quis pagar para poder ter essa condição de poder estabelecer aí, né, criar, entre aspas, aí, uma OS, como hoje tem aí quase 300 mil pessoas na fila para poder fazer cirurgias de pequena e média e grande autocomplexidade. Agora, eu acho que um governo que aplica moralidade, um governo que vem ao longo dos anos, já vai fazer 7 anos que ele está no governo, então teria de ter aí uma responsabilidade para poder viabilizar. Olha, o senhor anda lá deputado Carlos Cabral, em Aporé, a tristeza que nós para chegar lá em Aporé. 7 anos de governo, 20 bilhões no caixa. Qual que é aqui que nós vamos aqui assumir uma posição de diferenciamento? Não tem cabimento, deputado Carlos Cabral. É lamentável uma posição. Aí não, vamos lá para o Nordeste para ver o que está acontecendo. Vamos lá para São Domingos. Eu tenho uns apaixonados aí na região de São Domingos. Vamos falar o que eles falam para nós. É uma situação que não tem cabimento, um governo desgovernado, um governo que não tem planejamento. E agora, desculpa, tem muitos empresários aí bons, tem. Cooperativa, sim, mas nós não vamos ter, se não está tendo a fiscalização, o dinheiro está no caixa, não está fazendo, o que está acontecendo? E aí vai chegar a chuva. Qual que é a desculpa maior agora do próprio governo? Então, eu me desculpa, deputado Carlos Cabral, não concordo com a Vossa Excelência, não vou votar nesse projeto.
É uma loucura que essa casa está fazendo. Já foi uma loucura de tomar o dinheiro do próprio produtor, que é sacrificado, que vem trabalhando ao longo dos anos para dar a sustentabilidade para o Estado. E o Estado não dá condição para poder fazer o escoamento das nossas safras. Isso é verdade. Isso é verdade o que está acontecendo. É um clamor para todo lado que você vai. Não é possível que vocês não escutem isso. É lamentável. Eu vejo aqui deputados e deputadas cobrando em relação a recapeamento de rodovia, inclusive nem a poda dos canteiros das rodovias está fazendo, a sinalização. Lamentável, um tanto de dinheiro que tem, está faltando. Desculpa, eu acho que vocês estão morando no estado de Goiás diferente. Eu não estou no estado de Goiás que vocês falam. E lamentável, o governo precisa ter agilidade, o governo precisa buscar o papel que precisa ser feito. Tem dinheiro no caixa, foi feita a licitação, está faltando alguma coisa. Eu não sei se a grandeza da eficiência demais do Pedro Salles nessa frente. O Pedro Salles tem uma eficiência tão grande que dá tudo certo no papel que está viabilizando uma gestão de papelada, mas nas construções verdadeiramente de viabilidade das nossas rodovias, sinalização, recapeamento, não está acontecendo. Lamentável. O governador está andando demais para os outros estados, esqueceu. Eu já não gostava muito do estado de Goiás, e agora, candidato a presidente da República, já não gosta, quer mostrar um estado que não existe. Lamentável, não voto. Deputado Carlos Cabral, o senhor vai arrepender porque o senhor está falando e o senhor vai ver o ano que vem o que vai acontecer. Desculpa, mas nós não aguentamos mais essa posição de ficar mudando, tendo dinheiro demais e não construindo aquilo que precisa construir para melhor. Para discutir a matéria, deputado Major Araújo, pela inscrição, logo em seguida, deputado delegado Eduardo Prado, Lineu Olímpio e agora também deputada Bia. E depois, deputado Lucas do Vale. Estamos aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero concordar com o deputado Paulo César, quando foi votado o projeto aqui de lei que instituiu o Fundeinfra, essa taxa covarde aí, essa covardia que foi feita com o nosso produtor, o discurso era semelhante ao que está sendo agora, que, olha, uma coisa perfeita, o Estado vai arrecadar X, são os produtores vão escolher como é que vai ser aplicada a verba, vai ter um conselho, vai ser rápido, Era tudo perfeito. E agora vem outra conversa. É que perfeito é o modelo que está sendo adotado agora, que está sendo copiado do Mato Grosso. E que a terceirização é que é a solução. Olha, mas não era perfeito naquela época? Teve gente aqui que chorou aqui, o quanto era romântico aqui o discurso do governo. Tinha gente chorando aqui, falando, agora nós vamos ter asfalto. Gente chorando, e era romântico demais, era bonito demais o discurso. E agora vem novo discurso, mais romântico ainda, que não, agora vai funcionar. Desculpa, deputado Carlos Cabral, mas esse mesmo discurso foi feito quando foi adotar aqui, e foi votado aqui também, eu estava aqui já, o programa das organizações sociais. Que era perfeito, que ia desburocratizar e tal. E está aí a merda da saúde aqui no nosso Estado. Toda hora o Moés pede para sair. Olha o caso do Hugo. Será que nós vamos evitar, com esse modelo, que as obras sejam abandonadas? Não vai, tanto que não evita também que a saúde seja abandonada. Quando o sujeito não presta, quando o gestor não vale nada, quando ele é mal intencionado, até porque tem um outro ingrediente aí também, o político, né? Se o cara for aliado, vai, beleza, está na mão dele, mas se ele votar lá contra o prefeito, que o governador quer, ele está fora. Aí, se for comigo, se for qualquer outra, está fora. Não vai, se não concordar com mais uma taxa que vai ser também, está fora. Tem um ingrediente político ainda. Não funciona. Não funciona porque o governador, o próprio governador, coitado, ele não é político. Ele é um ditador.
ele é um arrogante aqui, igual já foi dito aqui hoje pelo deputado Paulo César. E não funciona. Olha o Hugo, outro dia, deputados, senhores deputados, colegas, eu fui lá na Suíça e eu fiz uma pergunta lá, foi eu, o deputado Vetter, o Clécio Alves e o Paulo César. Eu fiz uma pergunta lá para o dono de uma empresa que contrata com o Estado lá, com o município. Eu perguntei para ele do tratamento de resíduos, né? De resíduos em geral. Eu perguntei para ele, você contrata com o município há quanto tempo? 20 anos. Outro falou, há 30 anos. Aqui, esse modelo aqui, não tem uma OAS que ficou com o governador durante o governo dele de 4 anos. Todas elas foram trocadas. E vai ser, deputado, eu sinto falar isso, deputado Carlos Cabral, da mesma forma que a empreiteira abandonou a obra, uma organização qualquer que assumir da iniciativa privada vai abandonar também. É a marca desse governo. Não tem um contrato que ele leva para frente. Olha aí, a deputada Bia falou bem, olha o IPASGO. Nem os gestores permanecem. Ele nomeia um, depois daqui a pouco nomeia outro. Dá uma dor de barriga nele, ele tira um general, bota outro. Então, não tem jeito, não funciona. Não é isso que deixa de funcionar. Outra coisa, o deputado Paulo César falou bem aqui, um governo que não tem planejamento. Porque quando o gestor é bom, por que lá no exterior, igual nós fomos na UE, lá também tem concorrência e funciona bem? Por que a concorrência funciona bem? Porque tem planejamento. Sabe que a obra tem que ser feita em tal época, então começa a fazer a licitação antes, deputado Paulo César. Torce para não ter licitação, não ter concorrência, é o gestor mal intencionado. E eu acho que é isso que está por trás desse projeto, e é por isso que eu vou votar contra. Para discutir a matéria, deputado delegado Eduardo Prado. Senhor presidente, eu quero me posicionar em relação a esse projeto de lei. Ao meu ver, deputada Bia e deputados aqui presentes, é simplesmente o atestado, deputado Tales, de competência do Estado. Porque está terceirizando aquilo que deveria ser o Estado, a Goinfra, fazer. O que já foi feito em outros governos. Agora você arrecada quase 1,5 bilhões de reais com essa taxa do Fundeinfra que votei contra, que foi uma punhalada na garganta dos produtores rurais, inclusive o governador tinha se posicionado contrário. Primeiro ponto. Você tem uma estrutura gigantesca na Goinfra, com diretorias, com cargos altos, deputado Lucas do Vale. A região de Rio Verde sofre com isso. Inclusive, conheci um primo do governador Cado que disse que a família foi contra ele. Um amigo foi levar um veículo que vendeu para ele em Brasília e falou, nossa família me parabenizou pelo meu posicionamento aqui, deputado Alessandro Moreira. Então, eu quero dizer que isso aqui é um atestado de incompetência do Estado. O que o Estado está fazendo, senhores? De casa, senhores, está simplesmente criando uma quarta modalidade prevista na 13.019 de 2014, que é as parcerias públicas entre o Estado e as organizações de sociedade civil, que foi feito no CORA. Lá nós temos o quê? O termo de fomento, o termo de colaboração e o termo de cooperação. O Estado de Goiás cria uma quarta modalidade. Para quê, deputado Thales Barreto? Para fazer esse repasse para a iniciativa privada. É lógico que vai ter o discurso de desburocratizar, que vai ter o discurso, nós temos que ampliar as rodovias, nós temos que colocar em prática aí a máquina aí para ajudar o terceiro setor, a iniciativa privada, fazer a parceria, mas o Estado ele é burocrático por causa de legislação. Nós temos dentro da administração pública o princípio da legalidade estrita. É o que rege o direito administrativo, que todos aqui que fizeram direito sabem, no mínimo, que é um dos princípios basilares do direito administrativo, princípio da legalidade estrita. O Estado agora de Goiás, ele cria, inclusive, ordenamento jurídico, manda projetos de lei atropelando a legislação federal, criando um novo modelo de parceria para justificar a sua incompetência. É incompetência. Com os governos anteriores, que eu não fui deputado de governo anterior aqui nessa casa, por que eles davam conta? Por que nós arrecadamos 1,5 bilhões, Wagner Neto?
aqui no estado de Goiás, e nós temos aqui concluída a restauração da GO 080 Barro Alta Goianese, 42. Restauração GO 040 Bom Jesus ao distrito de São Domingos de Guatuba. Em andamento, GO 309 Cristalino Naí, 319 Castelândia Aquilinópolis, GO 221 em Dorverlândia, pavimentação 154, GO 353, São Miguel do Passa Quatro, enfim, tudo parado. Por quê? Incompetência. Aí o Estado faz assim, nós somos incompetentes. Vamos mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para os deputados da base, cujo governador não respeita. Atropela a emenda, não respeita os deputados, briga com Wagner Neto, ofende você, Wagner Neto, quando você se posicionou aqui num projeto de lei, liga pagando sapo para você como se fosse seu pai. É assim que trata o governador. É verdade, é assim que trata o governador. Bota a mão no nariz do Bruno Peixoto, fala que tem dossiê de deputado. Nós temos que nos posicionarmos. Temos que nos posicionarmos e respeitar o parlamento. Eu digo sempre para o Bruno Peixoto, nós temos que copiar um pouco lá da Câmara Federal, meu irmão. Nós somos 41 deputados, temos que ser respeitados. O governador não respeita. Esse projeto, para mim, aqui, é o selo de incompetência do Estado. É o selo de incompetência do Estado. Pode vir qualquer tipo de discurso. Qualquer tipo de discurso. Para quem entende de direito, que estuda um mínimo de direito para estar aqui sentado em uma das 41 cadeiras, sabe que nós estamos atropelando a legislação. Faça um estudo. Chega em casa, leia 13.019, 2014, faz um estudo. Vai lá em Maria Silva Zaneira de Pietro, vai lá em Celso Bandeira de Mello, pega os professores de direito administrativo, faça um estudo do que é o princípio da legalidade civil. Estão criando a quarta modalidade de uma lei federal para tentar fazer um arranjo e carimbar o Estado de Goiás incompetente. Não conseguimos fazer nenhuma obra nesse Estado e nós vamos terceirizar sem critério, porque às vezes aí, vai ter critério, vai ter fiscalização. Conversa, né, para boi dormir. Esse é meu posicionamento, senhor presidente. Muito obrigado. Para discutir a matéria, deputada Bia de Lima. Ah, não, aqui, ó, pela inscrição. Ah, não, revogo. Deputado Lineu Olímpio. Infelizmente eu tenho que discordar, viu, deputado? Bom, muito oportuno essa discussão nossa aqui, respeito a posição de todos, mas eu tenho que fazer uma observação muito clara em relação a esse projeto. Eu sou engenheiro civil por formação, acompanho, tive a oportunidade de ser prefeito também e sei o entrave que é um processo de licitação no Estado, principalmente porque as pessoas muitas vezes não entendem como que inicia-se uma obra. Primeiramente, você tem que determinar que vai ser feita. É o primeiro momento. Depois é começar a primeira contratação, que é o levantamento topográfico. Você faz isso, tem um prazo para entregar um projeto do levantamento topográfico. A partir daí, começa a projetar uma estrada. Projetando essa estrada, você entrega esse projeto para a secretaria, para a CEINFRA, para a GOINFRA, analisar se esse projeto é adequado para aquela obra. Aprovado pela secretaria, é colocado em processo licitatório. Houve a licitação, há um ganhador, há período de recurso. A partir de aí, sim, você contrata essa obra. Não significa, deputado, que essa obra contratada é a garantia que ela seja consolidada até o final. Porque muitas vezes a empresa começa uma obra e não termina. Dá um exemplo claro aqui. Na GO 132, que liga a cidade de Niquelândia até Colunas do Sul, são 4 empresas que passaram por lá. E, por último, agora, nós falamos, se o Estado não tomar uma providência de entrar contra as empresas, transformando ela em empresa inidônea, para não mais executar serviço nem com o município, nem com o Estado, nós vamos continuar nessa mesmice que o próprio deputado Carlos Cabral falou aqui. A empresa paralisa, fica a obra lá há muito tempo, o governo tem que licitar novamente, e aí o sofrimento. O governo sofre com isso, porque qual governo que não quer consolidar uma obra? Qual governo que não tem, que está com dinheiro em caixa e não quer terminar aquela obra? Então, na realidade, esse discurso aqui que é para isso, para aquilo, não. Na realidade, o que está se propondo nesse projeto é uma agilidade operacional para que a gente possa, de fato, concluir o que nós temos importante no Estado de Goiás, que é consolidar essas obras de infraestrutura que têm recursos já destinados tanto do orçamento do Estado que nós aprovamos aqui, como também do Fundeinfra. E queria aproveitar aqui, presidente,
de parabenizar a recondução do nosso presidente, o secretário Pedro Salles, para a presidência da Goinfra. É um homem que começou lá na Goinfra esses projetos, de ideia dele, tem um conhecimento do Estado em todas as áreas em relação a isso, é um estudioso, criou a Secretaria de Infraestrutura, que, na época, era uma realidade necessária para o planejamento aqui no Estado de Goiás, e esse planejamento veio com várias e várias ações, como a microrregião, a questão do marco regulatório do saneamento, a questão do lixo, uma série de outros assuntos que foram pertinentes à criação dessa secretaria, mas agora volta para a Goinfra com todas as situações favoráveis para que ele possa, através desse projeto aqui, startar muitas e muitas obras já pontuadas aí. São inúmeros projetos, são 700 milhões de projetos já licitados aí, aliás, colocados à praça, com licitações de alguns, outros tiveram que voltar, e você, presidente, sabe disso, dos projetos que tiveram que ser recolhidos e vai apresentar novamente outro termo de referência, mas o fato é que o governo do Estado, através desse projeto, busca uma situação para consolidar essas obras aqui no Estado de Goiás. Por isso, eu sou favorável à matéria. Perfeitamente. Antes de passar a palavra para a deputada Bia de Lima, eu fui citado aqui pelo nobre colega delegado Eduardo Prado, o qual eu quero só aqui esclarecer essa situação. Realmente, eu já recebi uma ligação do governador, como deputado da base. É lógico que nem sempre a gente vai estar ali de acordo, mas o governador sempre me respeitou muito. Essa ligação foi uma ligação que a gente depois tivemos uma conversa, e pode ter a certeza do respeito que o governador tem por essa casa. Pelo menos a minha pessoa, ele sempre respeitou muito. Então, assim, só para deixar claro em relação à palavra citada por Vossa Excelência. Para discutir a matéria, deputada Bia de Lima. Questão de ordem, senhor presidente. Estou querendo pedir verificação de quórum dessa sessão. A verificação de quórum é na hora do encaminhamento de voto, não é? Regimentalmente? Pode fazer agora? Perfeitamente. Então, solicito a nossa assessoria que possa zerar o painel eletrônico e, ao mesmo tempo, caso não haja quórum, só para reforçar com os nobres colegas, já discutiram aqui o deputado Carlos Cabral, Paulo César Martins, Major Araújo e delegado Eduardo Prado. Regimentalmente, são o máximo de 9 parlamentares para discussão e 9 para encaminhamento de voto. Caso não haja o quórum suficiente, nós iremos iniciar de onde paramos na próxima comissão. Então, solicito aqui o painel está zerado? Já está autorizado aí o registro? Então, podemos fazer o registro aí. Regimentalmente também, nós tivemos alteração, quem faz a solicitação de pedido de quórum também tem que registrar a presença, aí foi uma alteração do regimento interno. Se a nossa assessoria puder levantar isso aí. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Thales Barreto. Caso não tenhamos o número suficiente, eu peço assessoria para ligar para os parlamentares que compõem a comissão mista. Caso não tenhamos um número suficiente, nós também não teremos sessão extraordinária, que não há sentido para que tê-la. Eu peço assessoria nossa, cadê a Adriane, as meninas, que possam estar entrando em contato com os deputados que estão na casa, principalmente aqueles que tinham registrado a presença. Eu quero convidar aqui o deputado Amaury Ribeiro, que possa, se estiver presente na casa, deputado Hamilton Filho, Anderson Teodoro, André do Prêmio, Antônio Gomide, Cairo Salim, deputado Charles Bento, deputado Clécio Alves, deputado Cristiano Galindo, deputado Cristóvão Tormin, deputado delegado Eduardo Prado, deputado Dr. George Moraes, deputado Gugu Nader, deputado Gustavo Seba, deputado Henrique César, deputado Carlos Cabral, também está na casa, deputado Lucas Calil,
deputado Major Araújo, deputado Paulo César Martins, deputado Jamil Calife, deputado José Machado, deputado Lincoln TJ, deputado Mauro Rubem, deputado Renato de Castro, deputado Ricardo Quirino, deputada Rosângela Rezende, deputado Véter Martins e deputada Vívia Naves. Perfeitamente. Nós precisamos de mais 17 registros para podermos... Questão de ordem ao deputado Coronel Adailton. Solicitar ao deputado Thales Barreto, líder do governo, que possa revogar sua orientação em relação à sessão extra. Nós temos servidores do Ministério Público aqui presentes, aguardando a votação, em primeira discussão e votação da matéria que se refere à instituição do Estatuto do Servidor do Ministério Público. Então, solicitar ao deputado Thales que, como líder do governo, oriente diferente para mantermos a sessão extraordinária. Por favor, assessoria, o deputado Charles estava comigo agora, ele vai presidir a sessão extraordinária. O que nós possamos fazer aqui, amigos, o que nós podemos fazer aqui, deputado Eci, não sei se está presente na casa, como nós temos quórum aqui para discutir as matérias, nós podemos discutir as matérias enquanto nós só não podemos votar. Então, nós vamos aqui dar prosseguimento à discussão de matéria. Pode não? Não pode. Não, discutir. Discutir pode. Encerrou a votação. Não. Nós podemos aqui, ó, regimentalmente, senhores deputados, regimentalmente, pode-se discutir a matéria, só não pode-se votar. Então, para a gente dar prosseguimento à discussão, eu convido aqui a deputada Bia de Lima, que está inscrita, para que possa fazer a discussão da matéria. Presidente. A discussão da matéria é muito importante, daí a necessidade dos deputados e deputadas dessa casa se envolver com essa pauta, visto que a Assembleia tem sido cobrada muito. O que foi a Assembleia, justamente na legislatura passada, que mais pagou o preço naquele momento da votação. Tanto é que foi aqui ocupada naquela época pelo pessoal do agronegócio. E, nesse momento, querer fazer com que tenhamos a aplicação dos recursos diretamente, mesmo que com a parceria público-privada, eu entendo que garantir dinamismo, possibilidades, é o melhor caminho. Então, senhor presidente, eu não estou aqui para querer travar a votação, eu estou aqui para querer fazer com que os parlamentares possam participar do debate, possam poder ajudar a decidir, não apenas teoricamente, mas inclusive enriquecendo a discussão, mostrando que cada um, na sua região, na sua base, tenha preocupação com a sociedade, porque, afinal, a sociedade os colocou aqui. E, nesse sentido, buscar compreender, verificar de que forma que nós poderemos ajudar para dar a dinâmica, o impulsionamento para aquilo que todos nós estamos sendo cobrados, especialmente na infraestrutura do nosso estado de Goiás, é fundamental. Nós queremos que a coisa caminhe. Eu tenho certeza aqui que nenhum parlamentar quer o mal para o Estado. Ninguém aqui, quando tece uma crítica, esteja fazendo no pensamento de querer destruir, muito pelo contrário. Quer que as coisas caminhem, quer que haja mais desenvoltura por parte do governo do Estado, que tem gasto muito dinheiro com publicidade, mas que, na prática, as coisas não estão ocorrendo da forma como deveria. O tempo inteiro, você liga a televisão, você abre o jornal, você vai ver um outdoor, é propaganda e mais propaganda, como se nós morássemos no paraíso.
Nós queremos fazer com que o governo de Goiás cumpra a sua palavra e garanta os investimentos pelos quais está recebendo alto volume de impostos e contribuições em todas as áreas, em todos os setores, e que a gente possa efetivamente conferir à população os benefícios que a população espera desse Estado. E, nesse sentido, principalmente o agronegócio, que tem colocado muito dinheiro para ver as estradas em condições pavimentadas, em condições de trafegar e fazer o escoamento da produção antes que a chuva chegue. E daqui a pouco as chuvas estão chegando. O que se fez nesse período da seca? Quase nada, muito pouco. E aí querer inventar uma outra história de que é porque precisa do público-privado, porque o Estado não deu conta, eu sou obrigada a concordar com o deputado Major Araújo. Isso significa incompetência do poder público em agilizar as questões. Troca um secretário, troca outra equipe, troca de novo. E aí, quem é que vai, ao longo desse período, sendo o dinheiro ficando esfacelado, ficando nas curvas e ficando naquilo que não está chegando luz para esclarecer? Porque todas as denúncias, quando aqui vem, nem nada é esclarecido, só troca o dirigente e tudo segue como dantes no quartel de Abrantes. Então, nós precisamos de esclarecer as coisas, colocar efetivamente condições para que os benefícios possam chegar na população e a gente garantir a todos os segmentos dessa sociedade que esperam melhor, tanto do parlamento aqui, da Assembleia Legislativa, como do próprio Executivo, os investimentos devidos, prometidos e, no entanto, pouco resolvidos. Então, nós precisamos, mais do que nunca, de garantir isso e esse é o esforço na parte que me compete. Nunca estou aqui para ir contra aquilo que seja positivo para a população, em nenhum momento. Contudo, eu quero sim fazer com que as coisas possam andar e andar de forma correta, andar de forma séria e não tendo os problemas que a gente tem acompanhado aí continuamente em diversas áreas, seja na Goinfra, seja no IPASGO, seja em diversas situações que, infelizmente, tenta se cobrir, né, jogar um panos quentes, sem, contudo, resolver a fundo a solução desses problemas. Sabemos que não é fácil, no entanto, é necessário que todos nós façamos um esforço no sentido de fazer com que os investimentos e os benefícios para a sociedade, de fato, ocorram. Esse é meu propósito. Nós estamos na fase de discussão de matéria para orientação à mesa, né? Eu vou liberar aqui ao deputado. Senhor presidente, eu quero apenas solicitar de Vossa Excelência que registre como visita honrosa a esta comissão as presenças do doutor Albanir, da doutora Carmen e do doutor Eduardo. Eles, com muita competência, devoção e brilhantismo, dirigem a Federação das APAES e atuam com muita capilaridade no sentido de promover uma ampla inclusão das pessoas que portam algum tipo de necessidade especial aqui no nosso Estado. Muito obrigado. Solicito que registrem a todas as pessoas citadas aqui pelo nobre deputado Isiquinã, que vocês sejam sempre bem-vindos e parabéns pelo trabalho que desempenham nessa federação. Para discutir a matéria, deputado Lucas do Vale. Boa tarde, senhor presidente e os pares da casa. Aqui respeito a opinião de cada parlamentar, cada colega, mas hoje eu vejo com muita clareza que nós, deputados, e que essa casa tem a oportunidade de participar da desburocratização do processo que hoje nós temos de obras de infraestrutura. Aqui parabenizar o brilhantismo do Pedro Salles, que é agora à frente da Goinfra novamente, e que trouxe logo esse projeto, que foi uma solicitação de nós parlamentares, juntamente com o setor produtivo. E tem muito bem o deputado Isiquinã, que sempre esteve ligado aí ao setor produtivo, ao agronegócio, Rosângela. E a gente sabe que a demanda hoje é muito grande. Hoje o setor produtivo, o agronegócio, ele tem pagado uma conta e o retorno ainda não está vindo da maneira que o setor espera. E com esse novo projeto vai dar uma maior flexibilidade para que retorne os investimentos para quem está ali contribuindo com o desenvolvimento do nosso Estado.
muito bem ali a região de Rio Verde, onde a gente tem somente o município de Rio Verde, arrecadou mais de 650 milhões de reais com o Fundeinfra até o presente momento, e ainda representando ali 40% do Fundeinfra quase, na região sudoeste como um todo. A gente sabe que isso precisa também atender todas as regiões do estado, mas a gente precisa ali atender aos nossos produtores rurais. E essa construção em conjunto com o governo de estado, do setor produtivo, vai possibilitar a gente trazer a execução dessas obras de infraestrutura junto com o setor privado. O estado não se abstém da sua responsabilidade, ele não afasta, ele vai continuar fiscalizando, ali orientando e definindo quais são as prioridades diretamente junto ao setor produtivo. Então, nada mais justo a gente trazer o setor produtivo para o debate, para definir esses investimentos, e o Estado, momento algum, Bia, se exime de sua responsabilidade. E nós, como os parlamentares, nós temos essa responsabilidade de trazer essa agilidade, porque a gente está aqui representando os goianos, fazemos parte do parlamento, e esse projeto ele vem a calhar com anseio do que nós precisamos, que Goiás precisa dessas obras de infraestrutura. Além de acelerar o processo, a gente vai ter aí uma entrega mais breve, a gente consegue trazer ali prioridades de projetos, que hoje a gente tem um gargalo de projetos, a gente consegue trazer também essa agilidade na execução e no projeto de obras. Citar aqui a região nossa, do Sudoeste, ali o município de Rio Verde, por exemplo, esse pontapé inicial, tenho certeza que vai beneficiar não só a região de Rio Verde, do Sudoeste goiano, mas todo o estado. As empresas ali parceiras, como a Comigo, que é a maior cooperativa do estado de Goiás, foi a cooperativa que teve maior resultado no Brasil, maior lucro líquido. Então, nos orgulha muito de ter essa cooperativa goiana e parceira desse projeto, como tantas outras empresários do agronegócio que vão estar aí presentes para que essas obras aconteçam. Ali a gente tem ainda a conclusão, aquela saída da 210 do município de Rio Verde para Montevidéu, que é muito importante, uma obra que está engastalhada aí praticamente há 6 anos, é necessária. A conclusão do anel viário, a GO 510, precisamos ali das duplicações das pontes que ligam o município de Rio Verde ao município de Montevidéu, onde a gente tem ali a grande parte da produção de grãos do nosso estado. Temos a 401, que liga ao transbordo ali da Comigo, também na região do Rio Preto, que é de extrema importância. Então, essas são algumas obras. A gente vai entrando na região de Jataí, nós temos ali a GO 050, que é uma que a gente precisa também ali terminar, e aqui a gente vai citando quantas outras que são necessárias para o desenvolvimento do nosso estado. Então, acho que a gente tem que trazer essa responsabilidade para nós, para sermos parceiros do governo de estado, e parceiros dos goianos, para poder fazer com que essas obras aconteçam. Então, aqui fica meu posicionamento favorável a esse projeto de lei, que eu acho que tem muito o que contribuir com todo o estado. Obrigado. Para discutir a matéria, deputado Isiquinã. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, com a devida vênia às manifestações aqui procedidas por parte dos colegas da oposição, eu me reservo o direito de discordar de boa parte daquilo que já foi dito, senhor presidente, sobretudo pelo fato de ter tido a oportunidade de relatar este projeto. E uma coisa está absolutamente clara: o Estado não se exime de sua responsabilidade constitucional de promover a construção, a manutenção e a conservação das estradas existentes no território goiano. Esta lei, pura e simplesmente, franquia a perspectiva das associações e entidades que representam o setor produtivo participarem de forma ativa e efetiva do processo de formatação dos projetos de engenharia e de execução das obras. É um mecanismo a mais que está sendo disponibilizado para que as ações de infraestrutura ocorram com maior celeridade e desvencilhadas da questão burocrática que, evidentemente, pesa e promove inúmeros obstáculos para a construção
das obras que são tão fundamentais para elevar a qualidade de vida das pessoas que moram no nosso Estado. Eu vejo também que essa manifestação do Estado, ela ocorre como forma de deferência ao setor produtivo. Todos nós sabemos o quanto tem sido significativo a participação do setor no processo de consolidação da economia goiana, sobretudo com a contribuição que é realizada em razão das comercializações dos produtos fabricados pelo setor do agronegócio aqui no ambiente goiano. E o Estado promove claramente, líder do governo, a sua intenção de chamar para o bojo dessa discussão, mas também para a condição que é ofertada ao setor produtivo, de colaborar de maneira mais direta nessa questão que diz respeito às obras de infraestrutura e o incremento da infraestrutura no âmbito do Estado de Goiás. De forma que nós relatamos de maneira favorável esta lei, temos a convicção clara que este é um instrumento eficaz, eficiente e que dará mais celeridade na consolidação de todas as obras que estão sendo projetadas no Estado de Goiás, nas mais variadas regiões que são alvos dos investimentos que serão feitos por parte do Estado de Goiás. Agora, obviamente, isso só ocorrerá caso haja também a disposição por parte dessas entidades de atuarem da maneira como o projeto prevê nessas ações estruturantes que todos nós desejamos observar e perceber em âmbito goiano, no que se refere às rodovias, às estradas e, sobretudo, às regiões que serão beneficiadas. De forma que eu considero esse projeto um avanço no que se refere à perspectiva de agilizar os investimentos tão necessários para melhorar a condição de vida do povo do Estado de Goiás. E digo aqui que aqueles que discordam deste projeto precisam se inteirar de maneira mais profunda acerca daquilo que está sendo dito. Como eu disse aqui no início da minha fala, o Estado não está abrindo mão da sua responsabilidade, apenas está proporcionando que o setor privado, caso queira, possa também participar na medida em que ele terá a perspectiva de engendrar os projetos e de atuar diretamente na contratação das empresas que executarão essas obras que foram aprovadas pelo Conselho Gestor do Fundeinfra e estão tendo andamento na medida em que os meses vão passando. Alguns projetos já estão prontos, outros estão sendo licitados e obras importantes estão sendo feitas, como é o caso da GO 219, ligando São Miguel do Passa Quatro até o distrito de Egerineu Teixeira, em Horizonte, senhor presidente. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Para discutir a matéria, o líder do governo, deputado Thales Barreto. Presidente, eu vou ser bem breve. Só queria falar que eu sinto representado pelo deputado Lucas do Vale, que foi muito feliz em suas falas, ao deputado relator Isiquinã, e não tenho dúvidas que isso é um avanço, incomoda muita gente, porque é uma forma nova e uma forma de celeridade que o governo está buscando. Eu sei que muita gente gosta da burocracia, gosta da lentidão, estamos buscando outra forma. E o senhor foi muito feliz quando o senhor emendou, também no relatório do senhor, as empresas que vão poder participar desse conselho, elas terão que ter tido 2 anos antes da criação do Fundeinfra. Então, não vai apresentar amanhã, não vai ter forasteiro ou gente que criou empresa para poder fazer parte. São as empresas que estão aí. E a Comigo eu tenho convicção que será. Ela vai ser a maior interessada numa qualidade de uma obra que ela vai ser beneficiada, que são os caminhões dela que passam lá, as pontes que vão ser reformadas. Então, não tenho dúvida, nós estamos batendo aí um recorde do Cora, que tem esse modelo parecido. O Cora já está praticamente no final do ano, nós estamos inaugurando a parte de pediatria. O Cora já está na parte civil, já tem 80% pronta. Então, é isso que a gente quer, agilidade. É isso que o governador Ronaldo quer, agilidade. Obrigado, presidente.
Encerrada a discussão, para encaminhamento de voto, deputada Rosângela Rezende. Presidente, voto favorável a essa matéria, mas também quero deixar minha preocupação em relação a essas formas de desburocratizar que o Estado de Goiás vem implementando, quer seja na educação, no IPASGO, nas OS, e também do governo federal, Bia, nas concessões, né, que vão ser feitas a nível federal, de concessão de BR, mas que o jeito é torcer para a lisura, que o processo venha acontecendo, para que aconteça lisura dentro desses processos de licitação ou de entrega para a iniciativa privada, porque o déficit no tempo e de rodovias no nosso sudoeste, você vê que Lucas do Vale, Bia, e eu, os meninos também têm, mas é incomparável o número de rodovias sem asfaltamento na região sudoeste. Então, se a gente tem Porto Seco, em Santa Rita, ou em Alto Araguaia, na Rumo, ali em Rio Verde, que chega, como é que o grão chega nesse Porto Seco? Então, é um vazio de rodovias pavimentadas na região do extremo sudoeste, que é incompatível com o desenvolvimento do nosso Estado. Então, tudo que venha para acelerar, porque recurso agora já tem, né? Então, se a gente está esbarrado aí na precisão da burocracia, então, é um voto de confiança no governo para que ele possa agilizar e diminuir esse déficit histórico. Eu tenho viajado agora, conheço o Estado agora, assim, né, andando bastante. Não quero menosprezar as outras cidades, mas tem asfalto ligando tudo quanto é cidade, assim, no meio do Goiás, assim, ó. Tudo quanto é cidade está ligada de asfalto. Eu quero convidar vocês para o extremo sudoeste, para o Vale do Araguaia, para vocês andarem na poeira de fora a fora, sim. Então, como que o grão dessa região, maior produção do Estado, vai chegar onde tem que chegar, gente? Está errado, está inverso o processo. E de onde está vindo o dinheiro do Fundo Infra? 40% de Rio Verde, 10% de Jataí, vamos supor que é no seu... Então, tem que desburocratizar esse negócio, tem que olhar para o sudoeste goiano, para o Vale do Araguaia. Eu sou deputada das Estradas e da Saúde. Se eu sair daqui, Bia, se eu sair dessa Assembleia, sem estrada, sem passar asfalto, sem passar piche na minha cara, eu não volto mais nessa Assembleia nem para passear, para ver vocês, meninos. Não pode isso acontecer. São 30 anos que aquelas GOs estão lá sem pavimentação. Quem foi que falou que é 6 anos? O Lucas, aqui, 6 anos? E outra, Rio Verde não tem demanda. Lá são 500 quilômetros sem pavimentação. Rio Verde nem demanda tem, sabe por quê? Porque Rio Verde tem uns vazios grandão assim, ó, que deve ser tudo estrada vicinal. Porque do tanto que Rio Verde arrecadou, ele devia estar traçando asfalto assim naquela região inteirinha. Vocês podem olhar o mapa, que não tem GO ali, aquelas listinhas vermelhas. Então, eu reforço mais uma necessidade da gente poder ter um olhar diferenciado para o sudoeste goiano e para o norte, né? Para o nordeste, porque o nordeste é o nosso grande sertão veredas. Muito obrigada, presidente. Para encaminhar o voto, deputado Paulo César Martins. Gente, a deputada acabou de me anteceder aqui. Ela não vai voltar para a Assembleia. Vai. Eu não quero gorar isso, não. Não, eu não quero gorar, não. Espera aí, deputada. Não. Quem fez mais asfalto aqui foi o Íris, saudoso Íris Rezende. Inclusive o seu pai, que foi governador, fez muito. Vossa Excelência, desculpa, eu gostaria de repreender agora a sua fala, porque senão a senhora não vai voltar aqui. Olha, o governo deu calote no governo dele, o primeiro governo dele é o governo do federal, e está continuando dando calote. É um estado que progrediu, e tudo que tem asfalto para tudo quanto é lado aqui foi feito pelo Íris Rezende, foi feito pelo então Maguito Vilela e pelo o Marconi Perillo, que, olha, vou dizer uma coisa, eu fui adversário a vida inteira, ainda está vivo, estou com saudade do Marconi. Porque o governador Marconi duplicou um punhado de rodovias no estado de Goiás. E agora, inclusive, muitos deputados aqui conviveu com o governador. E eu fui adversário, e pode caçar aí se eu tinha algum cargo com o governador. E olha, e com muito respeito, eu ligava para ele, ele me atendia. O governador,
infelizmente, não tem planejamento. Desculpa, olha, deputada, você vai envergonhar por a razão, e a senhora está andando, eu sei que a senhora está andando, né, que eu estou tendo algumas convivências, às vezes eu chego, a senhora já saiu, e eu saio, a senhora chega. De modo que eu vejo um papel importante aqui nesta casa. Diz que a maioria manda e a minoria geme. A gente vai continuar gemendo. Agora, nós não podemos aqui, isso é falso. É falso. É falsear. É um desrespeito que tem aqui com o povo goiano. Olha, já tem 7 anos esse governo, e esse governo não tem planejamento. Agora quer jogar nas costas dos empresários, produtores, que tomaram e deram uma facada nas costas de cada um aí, que, logicamente, carregou o governador na sua vida inteira, deputado federal, senador e hoje governador, e, inclusive, candidato a presidente da República. Tem gente, quando fala aí, tem nojo. Então, de modo que, lamento, eu sou contra esse projeto, lamento. Vocês vão amargurar que o ano que vem é época de vocês começar a andar, pedir voto no interior, e vai ser asfalto. Vai ser na poeira mesmo, viu, deputada? Não vai ser de asfalto, não. A senhora está enganada. Vai ser na poeira. Continua em discussão. Encerrada a discussão. Em votação, os deputados que concordem com o parecer do relator permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Olha, regimentalmente aqui a verificação de quórum, ela é feita, pode ser pedido por qualquer parlamentar, uma vez por cada matéria. Como já foi verificado aqui o pedido da deputada Bia de Lima, realmente a gente fica aqui interrompido. Os deputados que concordam com o parecer do relator. Questão de ordem, deputado Paulo César. Presidente, o senhor pode contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deputados, 11 deputados, Tem 12 mais dois lá deputados atrás. pro senhor, 13 deputados, 14 deputados, senhor presidente. Não dá quórum, não. Então, é o seguinte, senhor presidente, se o senhor quiser tratorar aí, tudo bem, eu concordo, sem problema nenhum, não. Eu vou gemer aqui, vou gemer insatisfeito, porque o senhor é um cara novo, presidente, não vai aí comer a nossa Constituição. Então, eu queria pedir com muita educação o senhor, né? Não ouvi o que falou aí, mas eu, muita educação, pedi ao senhor, por favor, verificação de quórum. Olha, assim, eu tenho muitos compromissos, todos têm compromisso, então não tem razão de nós ficar aqui, senhor presidente. Perfeitamente. Essa comissão não deve existir. Então, aprova tudo, tratora tudo. Perfeitamente. Deputado Paulo César, nós estamos cumprindo aqui rigorosamente o regimento interno, com muita tranquilidade. Eu vejo que sempre o momento oportuno da verificação de quórum é justamente no momento da votação. A deputada Bia antecedeu isso no momento da discussão. Foi feita aqui uma mobilização. Vários deputados estão na casa. A exemplo aqui do deputado Wilde Cambão, do deputado Anderson Teodoro, estão no gabinete dele aqui e falaram que o voto é favorável. O Charles Mento também está aqui, falaram que o voto é favorável. O deputado, por exemplo, Major Araújo, registrou a presença agora, mas também está presente. Enfim, regimentalmente, nós estamos aqui cumprindo o nosso papel, com muita tranquilidade. Então, eu vou finalizar a votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a matéria, com o voto contrário do deputado Major Araújo, da deputada Bia de Lima. Vossa Excelência, voto contrário? Voto contrário de Vossa Excelência. Eduardo Prado também. Então, aprovado a matéria. Questão de ordem, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu gostaria que a Vossa Excelência pudesse, inclusive, a filmagem que está aqui, eu vou entrar na Justiça, nós não vamos aceitar isso, senhor presidente. Eu acho que o senhor foi arbitrário, me desculpa, o senhor é um cara novo. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... deputado 12, deputado 13, deputado com a Vossa Excelência.
Então, não tem quórum, senhor presidente. Desculpa. Então, é o seguinte, as comissões vai fazer nos gabinetes, então nós não precisamos vir mais para cá. Então, beleza. Então, tem de mudar a Constituição. Desculpa. Eu acho que o senhor, eu vou entrar na justiça, o senhor vai perder. O senhor vai perder. Nós temos, o deputado, nós temos 19 deputados registrados. Não tem, não, presidente. Aqui. Cadê? O senhor tem que só no painel eletrônico. Não, não tem no painel, tem que estar aqui, senhor presidente. Os deputados estão no gabinete. Eu gostaria que o senhor pudesse... Tudo bem. Você vai atrás do seu direito. Nós estamos muito bem assessorados aqui pelos nossos assessores, procuradores, preparados, reconhecedores do regimento interno. Então, declaro aprovada a presente matéria, encerro a presente comissão e convido a todos que possamos ir ao plenário para a sessão extraordinária.